o que o Senhor quiser comigo nessa noite. Aleluia. Nós declaramos, Senhor, que não há nada melhor do que a Tua presença, Espírito Santo. Por isso vem, o Senhor tem liberdade entre nós. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, nós clamamos, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Vem ministrar, Senhor, o nosso coração. O Senhor tem liberdade. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Oh Deus, vem nos tocar, Senhor. Queremos Te sentir. Nós declaramos, vamos provar do quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar do quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Declare isso.
Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre, né? Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite e aproveitando que hoje é Dia dos Pais e nós vamos pensar um pouco sobre a paternidade de Deus, né? Quero convidar você a fazer a leitura comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 12 e 13. João, capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13, para nós meditarmos nessa noite. Se você ainda não compartilhou a live aí na tua timeline, faça isso neste momento, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, juntamente conosco, né? Quero agradecer já a todos que já fizeram isso, já compartilharam, estão participando aí. Dê o teu feedback aí também, como está chegando o som aí. Para nós aqui está legal, né? De repente, para você, precisa melhorar um pouquinho. Dá um feedback aí para nós. E desejamos profundamente que o Senhor fale ao teu coração. Deixa eu falar para vocês já, enquanto alguns aí estão achando, né, o texto da nossa leitura de hoje, João 1, 12 e 13. Estamos nos preparando aí, nesse mês de agosto, para a partir de setembro, termos também a opção presencial, né? Vamos preparar o templo para fazer as lives lá do templo e aqueles que desejarem também participarem presencialmente, estiverem dentro das... se encaixar lá naqueles negócios lá, naquelas exigências que são feitas, poderão participar conosco lá no templo a partir do mês de setembro, ok? Estejam orando nesse sentido aí, para que nós possamos de fato fazer aquilo que é o melhor, segundo a vontade de Deus acima de tudo. Vamos lá então, vamos falar nessa noite sobre a paternidade de Deus. Obrigado aí, o Júnior, obrigado, Lúcia Lara, o som, deram feedback aqui a respeito do som, tá bom? Tá ótimo, então vamos lá. João capítulo 1, versos 12 e 13, a palavra do Senhor diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos alegramos por estar na Tua presença e saber, ó Pai querido, que o Senhor, como ser relacional que está atento ao nosso clamor, à nossa oração, está recebendo a nossa adoração e pronto a falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Te louvamos porque podemos sentir a Tua presença. Sinto a Tua presença aqui onde estamos e eu sei que aqueles que estão conectados conosco estão também sentindo a Tua presença. Ó Deus, aonde estiverem, nos seus lares, ó Deus, uns acompanhando pelo celular, outros num computador, enfim, seja qual for o meio, mas aqueles que estiverem conectados, eu tenho certeza, estão também sentindo a Tua presença. Que o Senhor fale aos corações, Pai, que o Senhor fale conosco. Nós temos sede de Ti, e a Tua palavra, ela é uma água limpa, uma água pura, que
vem, sacia a nossa sede, limpa o nosso interior, nos revigora, e assim nós seguimos em frente, sabendo que o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Fala conosco nessa noite, por meio da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei aqui na oração, Deus é um ser relacional, né? E Ele também nos criou assim, para nos relacionarmos. Nenhum ser humano consegue ser bem-sucedido vivendo isoladamente. Pode até alcançar um certo sucesso em algum empreendimento por um certo tempo, até certo ponto. Mas, na essência, nós fomos criados por Deus para desenvolvermos bons relacionamentos, inclusive e principalmente com o Criador. Ele nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele. E, pensando nos níveis de relacionamento que são desenvolvidos, talvez um dos mais fortes, um dos vínculos mais fortes a nível de relacionamento seja o da paternidade. Há quem diga que o maior amor que existe é o amor de mãe. Maior do que o amor de mãe, só o amor de Deus. E eu acredito que isso seja uma grande verdade. Porém, a figura paterna existe também para demonstrar como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que existe uma luta muito grande para distorcer a figura paterna, para prejudicar, na essência, a figura paterna. É por isso que há uma batalha travada, e essa batalha é de origem espiritual, para destruir, eu vou usar esse termo, para destruir a figura paterna. Porque todo ser humano que tem dificuldade de se relacionar com o seu pai terreno, tem a grande probabilidade de ter muita dificuldade de se relacionar com o Pai Celestial. Consegue olhar para Deus, consegue ver Deus de outras formas, mas não como um pai. Porque a figura do pai terreno, do pai natural, é uma figura que não traz boas lembranças, bons sentimentos. O conceito foi distorcido porque houve dificuldade no relacionamento, porque não foi um bom relacionamento. Na experiência pastoral percebemos que todos aqueles que têm esta dificuldade de ter relacionamento com seus pais naturais, têm também muita dificuldade de olhar para Deus como um pai. Porque no subconsciente desta pessoa, deste indivíduo, a figura paterna não é uma figura positiva. É uma figura maléfica, maldosa, ausente, despreparada, enfim, há essa dificuldade. Isso tem origem no mundo espiritual, justamente porque o inimigo das nossas almas, entendendo que Deus nos criou para que fôssemos seus filhos amados e nos relacionássemos com Ele neste nível de pai e filhos, ou filhos e pai, ele tem travado essa luta para destruir esta figura. Quando nós entendemos isso e permitimos o Senhor vir e curar as nossas emoções, curar a nossa alma, e aí então nós nos dispomos, a partir da cura, a desenvolver esse relacionamento com Deus. Como filhos amados, percebemos que Ele é um Pai amoroso,
poderoso, maravilhoso, perdoador, que está sempre pronto a nos amparar, nos proteger e nos guiar na caminhada. Nós precisamos de fato entender que Deus nos criou para que fôssemos os seus filhos, e Ele tem o melhor para nós. Como Pai amoroso que é, Ele tem o melhor para nós. Entendendo tudo isso, entendemos que fomos criados por Deus para sermos filhos de Deus. É preciso que nós tenhamos em mente também que isso traz algumas implicações e grandes responsabilidades. Ser filho de Deus traz algumas implicações e grandes responsabilidades. Ok? Grave isso. Ser filho de Deus traz algumas implicações e grandes responsabilidades. É preciso que nós entendamos que ser filho de Deus é um direito adquirido. Todo ser humano tem uma predisposição de buscar os seus direitos. Existem aqueles que observam tanto os seus direitos como os seus deveres. E existem outros que observam mais os seus direitos do que os seus deveres. É natural que muitos defendam com unhas e dentes os seus direitos, sem observar muitas vezes os seus deveres. Porém, vale ressaltar essa grande verdade. Ser filho de Deus é um direito adquirido. Porque o texto que lemos do Evangelho de João fala justamente desta forma: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Esta é uma grande realidade. Todos os seres humanos foram criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E este versículo de João 1 nos fala isso. Aqui diz que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bom, se quem creu em Jesus recebeu o direito de se tornar filho de Deus, é porque antes não era filho de Deus. Só se torna algo quando você ainda não é aquele algo, né? Então não eram filhos de Deus e se tornaram filhos de Deus porque receberam este direito. Um direito adquirido por meio da fé. Pois o mesmo versículo diz aos que creram. E este é um conceito que vale para mim e vale para você nos dias de hoje. O evangelista João escreveu esse texto pouco tempo depois da morte de Jesus. Alguns anos depois da morte de Jesus. Isto valia para aquele tempo. E tem valido para todos, desde aquele tempo até os dias de hoje, porque esta é a palavra de Deus. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que pela fé se aproximam do Senhor Jesus, recebem esse direito. É um direito adquirido, o direito de se tornar um filho de Deus. Nós podemos então, a partir deste direito adquirido, olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Podemos entrar na presença do grande Deus e chamá-lo de Pai. O apóstolo Paulo fala até que nós podemos usar a expressão, uma expressão de muita intimidade, quando ele diz que recebemos um Espírito que nos adota como filhos, por meio do qual nós clamamos Abba, Pai, que traduzido para o nosso idioma, para a nossa realidade hoje, seria mais ou menos papai ou paizinho. Nós podemos nos relacionar com Deus nesse nível, com essa intimidade, porque pela fé nós temos este direito
adquirido. Essa fé, então, ela faz com que se manifeste a graça salvadora de Cristo Jesus. Porque Efésios 2, capítulo 2, versos 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, adquirimos pela fé o direito de se tornar filho de Deus, e isso manifesta nas nossas vidas, então, a salvação. Estávamos condenados, estávamos caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação eterna. Mas porque nos tornamos filhos de Deus, por meio da fé, a graça nos alcançou. E agora nós podemos ter a certeza que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, esta vai subir, porque é composta dos filhos de Deus. E o Pai amoroso, o Pai poderoso, o nosso Pai celestial, Ele quer compartilhar conosco a sua glória. Ele quer compartilhar com seus filhos a sua glória. Esta é uma herança que Ele tem reservado para nós. E esta salvação que a graça de Deus ela manifestou a nosso favor, ela gera em nós uma remodelação no estilo de vida. Porque antes não éramos filhos de Deus, agora nos tornamos filhos de Deus. Precisamos então aprender o que é isso, aprender a como se comportar como filho de Deus. Precisamos entender como funciona a dinâmica do reino de Deus, a dinâmica da vida no reino de Deus. Quais são as implicações de ser um membro desta família celestial? Então a salvação, ela não é simplesmente um ato isolado, mas ela é algo que acontece e que gera mudanças drásticas e positivas na nossa vida para todo sempre. A salvação, ela gera uma remodelação no nosso estilo de vida. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, como filhos de Deus, nós não vamos mais viver como vivíamos antigamente. Nós precisamos, de fato, nos livrar da nossa antiga maneira de viver. E agora, nós vamos ser ensinados, nós vamos ser educados, nós vamos ser treinados pelo próprio Espírito Santo de Deus para ser semelhantes a Deus. Esta é a vontade do Pai, que sejamos semelhantes a Ele em justiça e em santidade, que tem como origem a verdade. De repente, de acordo com a nossa antiga maneira de viver, nós achávamos que estávamos bem, achávamos que estava tudo certo. De repente, pensávamos que poderíamos seguir o caminho que quiséssemos e pronto. Mas agora, a partir do momento que nos encontramos com o Senhor Jesus e esta salvação se manifestou a nosso favor, entendemos que a nossa base, a base na qual devemos construir a nossa vida, é a verdade. E aí começamos a perceber que a maneira antiga de viver não era baseada na verdade. Era composta de supostas verdades, de mentiras travestidas de verdades, de mentiras que pareciam muito com a verdade, de mentiras que agradavam o ego e por isso nos faziam crer que eram verdades. Mas agora somos convidados então pela palavra de Deus a nos revestir do novo homem,
porque este novo homem é filho de Deus. E se somos filhos de Deus, nós precisamos nos parecer com Ele, precisamos ser semelhantes a Ele, em justiça e em santidade. É um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida, ele é direcionado pelo Espírito de Deus. É importante que entendamos isso, porque não estamos sozinhos nessa caminhada. Afinal de contas, nós já estávamos acostumados a viver da forma que vivíamos. Dávamos os nossos jeitinhos, tínhamos as nossas manias, os nossos costumes, as coisas que nós fazíamos para massagear o ego, para nos fazer sentir bem de alguma forma. Agora, nós temos que assimilar outros conceitos. Nós temos que aprender novos costumes. Temos que identificar e evidenciar nas nossas vidas novos valores. As tradições antigas, de repente, já não encontram mais lugar no nosso cotidiano, no nosso contexto vivencial. Nós precisamos agir de maneira diferente. E aí, de repente, a gente para pensar e chega a uma conclusão. É muita informação. Será que eu vou saber o que fazer? Será que eu vou conseguir aprender tudo isso? Será que quando eu tiver que tomar uma decisão, eu vou saber qual decisão tomar? Vou saber exatamente como me comportar? O que pensar? O que falar quando eu for questionado? Eu vou saber responder? Eu vou saber o que fazer? É importante a gente saber que nós não estamos sozinhos. Porque esse novo estilo de vida, ele é direcionado pelo Espírito de Deus. Como filhos de Deus, nós nos tornamos templo, morada do Espírito Santo. E porque somos morada do Espírito Santo, Ele está o tempo todo conosco. Veja o que diz Romanos 8, do 13 ao 17. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Essa é a vida antiga, ok? A vida antiga é o viver de acordo com a carne. Mas a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, então nós não vivemos mais de acordo com a carne. E aí segue o texto. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, nós podemos nos sentir seguros. Porque somos filhos de Deus, podemos ter a certeza que não seremos rejeitados pelo nosso Pai Celestial. Porque somos filhos de Deus, nós podemos ter a certeza de que Ele tem um lugar preparado para nós, que é um lugar maravilhoso. Porque somos filhos de Deus, nós somos guardados em Sua presença. Porque somos filhos de Deus, nós somos conduzidos nessa caminhada, na caminhada da vida, até atingirmos a estatura de varão perfeito, ou até que chegue o momento em que Jesus venha buscar a sua igreja, venha buscar o seu povo para estar com Ele na glória. Porque somos filhos de Deus, nós não precisamos temer a morte, porque para nós não existe morte no sentido literal da palavra. O corpo pode morrer e voltar ao pó, porque veio do pó, mas nós temos a vida eterna, e porque vivemos eternamente, nós temos a certeza de que nunca morreremos de fato e de verdade. Jesus, o próprio Senhor Jesus, disse que quem crê nele viverá eternamente. Nós temos essa certeza porque somos filhos de Deus. Porque somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus.
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É claro que, enquanto vivermos nesse mundo, vamos passar por muitas lutas, por muitas tribulações, vamos ter que encarar o sofrimento, vamos ter que passar pelas dores, pelos desafios que estão aí nos esperando. Mas se Jesus sofreu enquanto era homem, nós também podemos ter a certeza de que vamos sofrer. Porém, com a perspectiva de que Jesus já venceu. Jesus já venceu. Talvez, entenda o que eu vou falar, talvez nós não venceremos. Por nós mesmos nós não venceremos. Mas Jesus já venceu. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Quando de fato nós cremos no Senhor, nós cremos no que Jesus realizou, nós não precisamos vencer, porque Jesus já venceu. A vitória dele é a nossa vitória. Quando Jesus estava ainda entre os homens, ele disse aos discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Porque eu já venci o mundo. E existem aqueles mais animados que acrescentam, né? E vocês vencerão também. Mas isso não está na Bíblia. E Jesus não quis dizer isso não. O que Jesus quis dizer foi que ele já tinha vencido. E nós precisamos crer nele. Porque a partir do momento que cremos nele, nós não precisamos vencer. Porque a vitória dele é a nossa vitória. Nós só somos vitoriosos por meio de Cristo Jesus. É isso que Paulo fala em Romanos 8 também, mais para o final do capítulo. Eu não vou me arriscar aqui a citar o versículo exato, mas você pode ler ali a partir do versículo 31. Versículo 31 é bem conhecido, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí segue o texto, vai falando, e chega a um dos versículos ali, antes do final do capítulo, que Paulo fala: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós não podemos nos esquecer desta expressão. Somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Se não for por Jesus, nós não somos vencedores. Não tem vitória. Nós não vamos vencer. Jesus já venceu. Nós precisamos estar nele. Nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos de fato crer nele. Precisamos permitir que a salvação de fato gere essa remodelação no nosso estilo de vida. Precisamos ser direcionados pelo Espírito de Deus. Porque aí sim, nós somos ou seremos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Como eu já falei agora há pouco, pressupõe-se que o filho seja parecido com o pai. Esta é a vontade de Deus, e nós lemos isso em Efésios 4, né? Do 22 ao 24, que fomos criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Pressupõe-se então que o filho seja parecido com o pai. Espera-se isso. Se não é parecido no físico, mas tem alguma coisa da natureza do pai, né? Do gênio do pai, da forma como o pai se comporta, da forma como o pai fala, dos pensamentos do pai. É assim que se espera. Eu tenho 2 filhos, o Tiago e o Daniel. Via de regra, as pessoas falam que o Tiago, no físico, parece muito com a Érica, com a minha esposa. E o Daniel parece comigo. Quando vai analisar a natureza de cada um, inverte. O Daniel, ele se parece mais com a Érica. E o Tiago se parece mais comigo. Então, se não é no físico, mas é no jeito de ser, no comportamento, na natureza, pressupõe-se que o filho seja parecido com o pai. Essa era a ideia original na criação, porque
Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus faz o homem, então, Ele o faz conforme a sua imagem e a sua semelhança. A expectativa que foi gerada em torno da criação do ser humano é que o homem seria parecido com Deus, parecido com o seu Pai. E João 1,13 diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Se somos filhos de Deus, é porque nascemos de Deus. E se nascemos de Deus, precisamos nos parecer com o Pai. Precisamos ser parecidos com Deus. É claro que quando se analisa a origem de todas as coisas, quando percebemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e vamos estudando ali a sequência dos fatos, vamos chegar à conclusão, de acordo com a palavra de Deus, de que esta imagem e semelhança foi perdida com o pecado. Quando o homem pecou, essa imagem ficou distorcida, a semelhança foi perdida, o homem se tornou pecador. A palavra do Senhor diz em Romanos 5,12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A partir do pecado, então, a imagem e semelhança se perdeu. Porém, justamente para restaurar esta semelhança, Jesus Cristo veio ao mundo. Porque desde o pecado até o sacrifício de Jesus, não havia livre acesso à presença de Deus. Alguns poucos conseguiam se aproximar um pouco mais de Deus, mas ainda assim, estes poucos que conseguiram se aproximar de Deus, porque creram, precisaram enxergar, ainda que de longe, o que Jesus iria realizar ali na cruz do Calvário. Mas esse é um assunto para um outro dia, né? Vamos pensar aqui no que estamos dizendo nessa noite. Jesus Cristo veio para restaurar a imagem e semelhança que foi perdida com o pecado. Romanos 6,19 diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Se Adão pecou e com o seu pecado a natureza humana se tornou corrompida, Jesus Cristo se manteve justo durante todos os dias da sua vida terrena. Venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e por estar nele, nós podemos ter a certeza de que nele somos justificados. Esta é a manifestação da graça de Deus. Nós não somos justificados pelos méritos próprios, pelo nosso esforço, pelo nosso bom comportamento. Nós somos justificados porque cremos em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador e Senhor. Salvador e Senhor. E nos tornamos filhos de Deus. E porque cremos nele e fomos justificados por Ele, nele temos a oportunidade, então, de nos tornar, dia após dia, mais parecidos com o Pai. Porque à medida que vamos sofrendo esta remodelação no nosso estilo de vida, a partir desta nova vida que procede da justiça e da santidade, baseados na verdade, nós nos tornamos cada dia mais parecidos com o Pai. Às vezes o processo para que isso aconteça é um pouco dolorido. Temos que passar por provações, temos que passar por lutas, temos que sofrer privações,
temos que ser quebrados. Lembra do que diz lá em Jeremias 18, sobre o oleiro, o barro na mão do oleiro? Ele vai trabalhando ali sobre as rodas, e o barro está mole, e ele está formando ali um vaso, e de repente o vaso se torna deformado, prejudicado. Acontece ali algum erro, algum problema, e ele tem que desfazer e amassar todo o barro de novo, e fazer um outro barro. E ali Deus diz ao profeta Jeremias que o seu povo é assim nas mãos dele. Ele é o oleiro e o seu povo é o barro. E aí então, quando nós entendemos que estamos num processo de remodelação do estilo de vida, nós vamos entender também que somos este barro na mão do oleiro. E ele vai trabalhando, vai nos moldando. Se alguma coisa fica imperfeita, é preciso amassar novamente o barro e fazer novamente. Deus não faz remendo. Deus não faz gambiarra, né? Ou, como dizem por aí, adaptação técnica, não é? Deus não faz nada disso. Tudo que Deus faz é perfeito. E Ele quer que nós sejamos perfeitos também. Por isso nós precisamos ser perseverantes. Precisamos estar disponíveis. Precisamos aprender a não murmurar, porque ser filho de Deus, nesta terra, não é viver num mar de rosas. Não é só vitória, só vitória, só vitória. Não é triunfalismo, não é viver só contente, só alegre todo dia, só sorrisos. Tem momentos difíceis também. Tem muitos momentos difíceis. E esses momentos difíceis acabam se tornando importantes na nossa vida, porque são instrumentos nas mãos do oleiro para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos tornar cada dia mais parecidos com o Pai. Somos seus filhos amados, e Ele quer que os seus filhos amados se pareçam cada vez mais com Ele, reflitam a sua glória. Ele quer que os seus filhos amados exalem o seu bom perfume. Ele quer ser conhecido em todos os lugares, em todas as nações, por meio dos seus filhos amados. Deus não quer, queridos, fazer grandes espetáculos, espetáculos mirabolantes, para que os seres humanos creiam nele. Ele quer se manifestar por meio dos seus filhos. Ele quer se mostrar aos homens, às pessoas, por meio dos seus filhos, que somos nós. E para que isso de fato aconteça, nós precisamos ser bem parecidos com Ele. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O filho, ele deve ao menos, queridos, tentar imitar o seu pai. Não sei se você é pai, ou se você é mãe. Não sei se você teve já o privilégio de agora enrolou a língua. Flagrar. O seu filho calçando um sapato seu, vestindo uma camisa tua, vestindo uma roupa tua, tentando imitar o teu jeito de andar, teu jeito de falar. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o teu filho replicando um chavão teu, uma frase que você sempre usa. Não sei se você já teve o privilégio de se ver no teu filho, porque ele está, de repente, tentando imitar você. Deus tem essa expectativa a nosso respeito. Ele quer que nós o imitemos. Ele quer que sejamos tão parecidos com Ele, que as nossas atitudes sejam exatamente as atitudes que Ele teria se estivesse no nosso lugar. É isso que Deus quer. É fácil isso? Não é tão fácil. Mas também não é tão difícil. Porque ao mesmo tempo que Ele espera isso de nós, Ele colocou em nós o Espírito Santo, que nos capacita a fazer isso, a agir dessa forma. Então, quando pensarmos que não podemos,
nós precisamos também logo rebater esse pensamento, porque podemos, porque tem alguém que está conosco, que nos capacita a fazer isso, a agir dessa maneira. Nós podemos ser imitadores de Deus, como seus filhos amados. E mais abaixo, no mesmo texto de Efésios 5, lá no verso 8 até o verso 10, a palavra diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Que as nossas atitudes reflitam justamente isso: bondade, justiça e verdade. Se pararmos para analisar como anda a humanidade nos dias de hoje, vamos perceber que isso está em falta, não é? Tem quem esteja procurando viver dessa forma, em bondade, justiça e verdade. Mas pode melhorar muito. Muitos ainda precisam, ao menos, tentar praticar a bondade, a justiça e a verdade. Mas como filhos de Deus, o nosso papel não é esperar que os outros façam isso. A nossa função não é cobrar dos outros isso. Nós precisamos estar disponíveis para viver como filhos da luz. E os frutos, que é a bondade, a justiça e a verdade, apareçam então através de nós mesmos, do nosso comportamento. Para finalizar, queridos, precisamos entender que só existimos porque Deus decidiu nos criar. Se você acha de repente que é injusto você abrir mão de tantas coisas que você quer por causa da vontade de Deus, pense nisso. Que você só existe porque Deus decidiu te criar. Se você de repente se perguntar se deve alguma coisa para Deus, eu te digo que você deve tudo para Deus. Você deve a tua vida para Deus. Porque se Deus não quisesse, você não viveria. Você não existiria, eu não existiria. Então, só existimos porque Deus decidiu. Ele nos criou porque Ele queria se relacionar conosco. E esse relacionamento é um relacionamento de pai e filho. Não é de senhor e escravo. Não é de um tirano tentando governar com tirania o seu povo, não. É de pai e filho. Um relacionamento bem estreito, bem próximo. Porque Deus é onisciente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode atender a todos os seus filhos ao mesmo tempo. Então, é um relacionamento bem estreito, próximo, cheio de afinidades. Né? Que maravilha! Quantas pessoas postaram hoje nas suas redes sociais: meu pai, meu herói, meu pai eu admiro, meu pai, né? Que alegria passar mais um ano com o Senhor, e outros, né, saudosos, como eu gostaria que o Senhor estivesse aqui e tal, gostava tanto de você, meu pai, te amo, meu pai, amor eterno ao meu pai, tal. Por quê? Porque encontraram este prazer nessa relação de pai e filho, ou de filho e pai. Nós precisamos desejar ter esse prazer também no nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento bem próximo, cheio de afinidades. Precisamos ter prazer em estar na presença de Deus, falar com Ele, querer ouvir a sua voz, meditar na sua palavra, querer cumprir a sua vontade, querer fazer mais aquilo que é o querer dEle. Esse desejo, o desejo de se relacionar conosco, levou Jesus a se sacrificar na cruz. Por quê? Para restaurar o relacionamento que o homem havia perdido com Deus. Agora, se de fato somos filhos de Deus, devemos nos comportar como tal. Ok? Eu quero encerrar por aqui essa meditação nessa noite. Nós vamos ouvir mais uma canção
e daqui a pouquinho eu volto para orarmos. Mas reflita aí, enquanto você ouve essa canção, reflita nessa palavra que você ouviu e aceite este convite de ser, de fato e de verdade, um filho de Deus, que ama estar na presença do Pai, que quer se relacionar com o Pai, que quer ser parecido com o seu Pai. Glória a Deus. Nosso Pai Celestial, Ele é perfeito. E Ele quer que nós nos assemelhemos a Ele. E Ele quer nos ajudar com isso. Então, que o nosso coração esteja disposto a correr para o nosso Pai. Amém? Aleluia. Estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Aleluia. Filho amado, vem como estás. Ouça o Pai te dizer nessa hora: vem, filho amado. Vem, filho amado, vem como estás. Estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: aleluia. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo,
amar.